Fala galera, eu sou o Marco Túlio do Diário Trader Esportivo e estaremos juntos aqui no Café com Apostas para analisarmos e criarmos os melhores cenários dessa 12ª rodada da Bundesliga. Mas antes de iniciarmos as análises, bora fazer um review da nossa lista da 11ª rodada, jogos que aconteceram antes da data FIFA, onde tínhamos separados uma entrada em back que era a favor do RB e uma entrada em over na partida entre o Gladbach contra a equipe do Wolfsburg. O RB fez o gol muito cedo, né? Fez o gol ali aos 7 minutos, se não me engano, mas começou o jogo completamente dominante contra a equipe do Freiburg. O RB que conseguiu abrir o placar, veio a sofrer um empate ali no primeiro tempo, mas no segundo tempo acabou vencendo sua partida por 3-1. E no nosso jogo over, né, que era o Gladbach contra a equipe do Wolfsburg, um over que existia bastante expectativa para esse over. O Gladbach abriu 2-0 no primeiro tempo e acabou goleando a partida por 4-0. E finalizamos aí com 2 greens a nossa lista da 11ª rodada. E bora lá então iniciar as análises dessa 12ª rodada, que já temos jogos na sexta-feira. O Colônia vai receber a equipe do Bayern de Munique, né? O Bayern que é o grande favorito para o título da Bundesliga e vai enfrentar o Colônia, né? O Colônia que é tecnicamente muito inferior, tem uma equipe bastante limitada e muito provavelmente vai brigar até a reta final do campeonato por essa briga, né, entre o rebaixamento e permanecer na primeira divisão. A gente tem um mercado bastante interessante, né, uma odd de 1,27 para a equipe do Bayern. É difícil a gente encontrar uma odd dessa, tendo em vista que o Bayern vai jogar contra um adversário tecnicamente muito mais fraco, que é o caso do Colônia. Aqui não tem como, né? Aqui a gente tem que vir com viés para poder trabalhar esse back Bayern nessa sexta-feira. E vai ser aqui o nosso primeiro back da nossa lista, que é o back Bayern, que tem uma odd de 1,27. Muito provavelmente a gente vai começar o jogo, né, com o Bayern tendo a posse de bola, controlando o jogo, né, tocando bola no campo ofensivo. Basicamente o Bayern deve encurralar o Colônia basicamente durante os 90 minutos e vamos lá tentar buscar esse primeiro gol do Bayern na partida, que tem uma odd muito interessante de 1,27. E agora nós vamos para os jogos de sábado. Sábado já temos o Freiburg, que vai receber a equipe do Darmstadt. O Freiburg tem um elenco um pouco qualificado, né? O Freiburg é uma equipe ali de terceira prateleira do campeonato alemão e vai enfrentar a equipe do Darmstadt, né? O Darmstadt é uma equipe que subiu da segunda divisão para a primeira nessa temporada e não conseguiu reforçar bem seu elenco e vai brigar até a reta final aqui contra o rebaixamento. A gente tem aqui um mercado, né, dando uma odd de 1,62 para o Freiburg. No mais que o Freiburg ainda está jogando abaixo das expectativas, mas aqui não tem como a gente traçar um outro cenário a não ser tentar buscar esse back Freiburg nessa odd de 1,62. A equipe do Darmstadt é uma equipe tecnicamente muito inferior. O Darmstadt peca muito no seu setor ofensivo, em muitas oportunidades que o Darmstadt consegue criar, acaba errando muitos passes, né, errando finalizações dentro da área. Então é uma equipe que acaba pecando muito, né, na parte ofensiva. E aqui a gente tem uma odd muito interessante para buscar esse back Freiburg. A gente tem que só ver como o Darmstadt vai estar se postando dentro de campo, mas aqui muito provavelmente a gente vai conseguir encontrar um bom padrão nesse primeiro tempo. Então o nosso segundo back aqui do Café com Apostas vai ser nesse back Freiburg, numa odd de 1,62. E o nosso próximo jogo é o Dortmund, que vai receber a equipe do Gladbach, né? O Dortmund que deu uma respirada ali na Liga dos Campeões, tem um jogo difícil no meio de semana, onde precisa vencer para ficar tranquilo no grupo da morte. E aqui a gente tem um mercado, né, dando uma odd de 1,51 para o Dortmund. Não gosto de estar trabalhando a equipe do Dortmund, ainda mais nessa partida, né, onde o Dortmund está com os olhos focados na Liga dos Campeões no meio de semana. É uma odd extremamente muito baixa. O Dortmund vem entrando nas suas partidas de forma mais lenta, já está bem para trás do líder Leverkusen aqui na Bundesliga. E o Dortmund basicamente vai deixar essa Bundesliga de lado, né? Vai focar 100% na Champions para conseguir sua classificação. É um mercado extremamente muito baixo. A equipe do Gladbach é uma equipe que contra-ataca muito bem. Então, se você quer ir para essa partida com esse viés desse back Dortmund, nessa odd baixíssima, tomem um pouco de cuidado para estar nesse back a 1,51. Tem que haver uma pressão muito grande do Dortmund e muito provavelmente eu acredito que a gente não vai encontrar esse padrão nessa pressão do Dortmund, nessa odd de 1,51. Então é um jogo que eu vou pular aqui nesse sábado. E o nosso próximo jogo agora é o Union Berlin, que vai enfrentar a equipe do Wolfsburg. Union Berlin que basicamente já deu adeus à Liga dos Campeões. Começou muito mal a temporada, né? O Union Berlin que foi a equipe
que foi a surpresa da temporada passada, manteve seu elenco, mas a equipe não vem encontrando os caminhos das vitórias nessa nova temporada, né? A União Berlim hoje amarga a lanterna da Bundesliga, mas tem um elenco muito qualificado, né? Uma equipe que não deve brigar aqui contra a zona de rebaixamento, diferente da equipe do Augsburg, né, que possui um elenco limitado. O Augsburg bateu na trave na última temporada contra o rebaixamento e muito provavelmente com o desenrolar das rodadas a gente vai ter essa equipe do Augsburg cada vez mais próximo da zona da degola e o União Berlim cada vez mais na parte de cima da tabela. A gente tem uma odd muito interessante que é de 2,4 para o União Berlim. Em muitas das partidas que o União Berlim perdeu aqui nessa Bundesliga, a gente teve o União Berlim muito bem dentro de campo, né? A equipe conseguiu jogar muito bem, mas pecou muito, né, na parte de fazer o gol. Mas aqui a gente tem uma odd muito interessante, a gente tem uma diferença técnica muito grande entre o União Berlim contra a equipe do Augsburg. E aqui eu vou para essa partida com esse viés de buscar esse back União Berlim, que tem uma excelente odd para a gente trabalhar de 2,04. Muito provavelmente a gente deve encontrar essa grande pressão do União Berlim no primeiro tempo e vamos ver se a gente consegue pegar esse golzinho sábado às 11h30. E o nosso próximo jogo é o Bremen, que vai receber o Leverkusen que é o líder dessa Bundesliga. O Leverkusen vem fazendo uma excelente temporada e promete dar trabalho ao poderoso Bayern, né? A gente tem o União Berlim, o Bayer Leverkusen, que vai jogar fora de casa. A gente tem um mercado bastante baixo, né? Uma odd de 1,51 para o Leverkusen, mas é um mercado que, digamos, que é justo, né? A equipe do Bremen é uma equipe limitada, deve brigar na parte de baixo da tabela, né? Vai tentar se manter na primeira divisão, é um dos fortes candidatos ali para brigar junto com a equipe do Darmstadt, junto com a equipe do Mainz, Colônia, Heidenheim, contra o rebaixamento. E o Leverkusen é uma equipe que está nos apresentando muitos padrões nas suas partidas. O Leverkusen está começando seus jogos no 220 volts. É uma equipe que consegue ter posse de bola no campo ofensivo. É uma equipe que recupera muito bem a segunda bola e tem um contra-ataque muito rápido. Aqui, no mais que a gente tem uma odd de 1,51, não tem como a gente não vir para essa partida com viés de buscar esse back ao líder do campeonato. E o nosso próximo back aqui do Café com Apostas vai ser nesse back Leverkusen, que tem uma odd de 1,51. E o nosso próximo jogo é a equipe do Wolfsburg, que vai enfrentar a equipe do RB. O RB que também começou muito bem a temporada, né? Almeja algo grande nessa temporada. Deu alguns vacilos, mas tem uma equipe muito organizada, é uma equipe muito boa. Já está tranquila na fase de grupos da Liga dos Campeões, né? No grupo do City. Então a gente vai ter que o RB basicamente focando nesse jogo contra o Wolfsburg, aqui jogando fora de casa. Se o RB quiser sonhar com uma disputa futura aqui na Bundesliga, não pode perder mais pontos, porque já perdeu muitos pontos bobos nessa temporada. E aqui a gente tem uma excelente odd para poder trabalhar a melhor equipe em campo, que nesse caso é a equipe do RB. O RB tem um elenco muito mais qualificado que a equipe do Wolfsburg. A gente tem que só tomar cuidado aqui nessa partida, que é como a equipe do Wolfsburg vai contra-atacar. A equipe do Wolfsburg costuma começar suas partidas de forma muito intensa, principalmente quando joga dentro de casa. Então, aguardar ali passar os primeiros 10, 15 minutos que a equipe do Wolfsburg deve começar tentando, né, exercer a pressão da equipe mandante, mas à medida que o jogo for passando, cada vez mais a equipe do RB deve controlar mais as ações do meio de campo e muito provavelmente a gente deve conseguir encontrar boas janelas para trabalhar esse back RB aqui no primeiro tempo. Então nós vamos aqui listar mais um back nesse Café com Apostas, que é esse back RB numa odd de 1,96. E o nosso próximo jogo é na partida do Frankfurt, que vai receber a equipe do Stuttgart. O Stuttgart que tem o retorno do seu artilheiro do campeonato, né? O Stuttgart que estava brigando na cabeça ali com o Bayer Leverkusen e o Bayern de Munique, acabou vacilando em duas partidas seguidas, né, que perdeu tanto para a equipe do Hoffenheim, tanto para a equipe do Heidenheim. Só que o Stuttgart nessas duas partidas estava sem o seu centroavante, né, o homem-gol da equipe, o artilheiro da equipe, que estava lesionado, já retornou na partida contra o Dortmund, né, ele entrou ali no segundo tempo da partida contra o Dortmund e deve começar aqui como titular nessa partida contra o Frankfurt. O Frankfurt está jogando abaixo das expectativas, também tem um elenco um pouco qualificado. A gente tem um mercado aqui bastante parelho, né, de ambos os lados. É um jogo
completamente para leitura, né? Ver como que ambas as equipes vão se postar dentro de campo. Acredito muito que a gente deve ter o Stuttgart tendo mais a posse de bola na partida, coisa que facilitaria demais trabalhar um Lei Frankfurt nesse jogo, mas aqui a gente tem um outro cenário muito interessante para poder estar trabalhando nessa partida, que é o mercado de gols, o mercado de 2,5 gols, né? As duas equipes conseguem contra-atacar muito bem e a gente tem um mercado dando uma odd de 1,75, que é muito interessante para essa partida. Então nós vamos lançar aqui o nosso primeiro over desse café com apostas, que é esse over da equipe do Frankfurt versus a equipe do Stuttgart, que tem uma odd de 1,75. E os nossos próximos jogos agora são domingo, na partida entre o Heidenheim contra a equipe do Bochum. A equipe do Bochum é aquela equipe difícil de encontrar leituras nelas, né? Eu já comentei isso em vários cafés com apostas com vocês. A equipe do Bochum é uma equipe que, quando tem a posse de bola, costuma atacar com muitos homens no campo ofensivo. E isso acaba tendo muitas oportunidades, né, de trabalhar a bola no campo ofensivo, coisa que fica desconfortável estar trabalhando contra a equipe do Bochum. É uma equipe que acaba sofrendo muitos gols pelo seu estilo de jogo, mas aqui é um jogo completamente para leitura. Não gosto de estar nem a favor nem contra a equipe do Bochum devido à postura da equipe em campo. E aqui é um jogo para a gente trabalhar a leitura, né? Um over pode ser interessante, mas aqui eu vou preferir ver o jogo nesse domingo às 11h30. Não vou com viés nenhum para trabalhar esse over. Muito provavelmente, se alguma das equipes estiver vencendo por um gol de diferença, a gente deve ter uma janela muito boa para poder trabalhar o over na partida, mas para já traçar esse viés, para buscar esse over 2,5, a gente tem um mercado um pouco abaixo, não gosto. É um jogo completamente para leitura, é mais um jogo aqui também que eu vou pular. E para finalizarmos, o nosso último jogo é o Hoffenheim, que vai enfrentar a equipe do Mais. O Mais tem um elenco muito limitado, a equipe do Hoffenheim não tem aqueles grandes elencos assim, tem um elenco mediano, não deve brigar contra o rebaixamento, diferente da equipe do Mais. Só que aqui a gente tem um mercado, né, dando um favoritismo para o Hoffenheim. Esse favoritismo é justo, porque o Hoffenheim joga dentro de casa contra uma péssima equipe, que é a equipe do Mais. O Hoffenheim vive um momento muito melhor que a equipe do Mais, só que eu não acredito que a gente vai conseguir encontrar esse padrão de back Hoffenheim aqui para trabalhar o jogo nesse primeiro tempo. O jogo promete ser um pouco mais difícil, né, pelo estilo de jogo das equipes. É mais um jogo também que eu vou pular. Se eu for optar por alguma coisa aqui nessa partida, seria trabalhar ali o Lei Mais, mas não estou gostando dessas últimas partidas da equipe do Mais. O Mais tem um contra-ataque muito forte, né? No mais que a equipe peca muito, né, na parte de finalização, fica desconfortável estar trabalhando contra a equipe do Mais, tendo em vista que a equipe do Hoffenheim não é grandes coisas assim, né? A equipe do Hoffenheim é uma equipe que vem marcando muitos gols, mas também vem sofrendo muitos gols, e a equipe do Mais é uma equipe que chega com muita frequência no campo ofensivo. Então aqui também é mais um jogo que eu vou pular, é um jogo completo para leitura, né? Se o Mais não estiver conseguindo contra-atacar, estiver devolvendo a bola no balão, fica um cenário muito bom para a gente trabalhar esse back, mas eu não acredito que isso deve acontecer na partida, né? A gente vai ter a equipe do Hoffenheim tendo mais a posse de bola, tendo volume de jogo, mas o Mais, quando tiver a posse de bola, vai tentar atacar com muitos homens no campo ofensivo e vai acabar ficando desconfortável essa posição. Mas é um jogo para leitura, vamos ver como que ambas as equipes vão se postar em campo. E lembrando que o nosso Café com Apostas é um oferecimento da Bolsa de Apostas, que é uma exchange. Para você que quer trabalhar o trade esportivo, você tem que estar trabalhando numa exchange, e a Bolsa de Apostas é a melhor exchange aqui para nós brasileiros. E assim finalizamos mais um Café com Apostas, né? Espero ajudar demais vocês nesse final de semana. A gente tem uma lista cheia, né, para ir com viés, para trabalhar 5 partidas em back e uma partida em over. Um forte abraço e até o próximo Café com Apostas.